E eu lembro também, teve uma paciente um dia que falou assim: nossa, doutora, você precisava muito participar do Big Brother, porque você é muito alto astral e tal. E eu falei, cara, isso aqui tudo isso é sinal? Dentro do programa eu falava uma frase que é uma que eu repito muito aqui dentro: da onde eu venho, não ganha quem grita, ganha quem não desiste. E a gente tá numa sociedade hoje, sai na frente quem se preocupa antes com a saúde mental. O grande X da saúde mental, a gente parar de se comparar. Eu sei muito bem quem eu sou, qual que é o meu propósito de vida, e eu me mantenho firme nele até hoje. Eu falo que a fama, ela veio como consequência. Luxo para mim hoje é ter tempo de qualidade. Olá, pessoal. E hoje, em mais um Capital Cash super especial, porque eu tô aqui, gente, com uma mulher que eu admiro muito, muito, como pessoa, como empresária, como amiga, como pessoa, assim, humana que ela é. E eu quero que vocês acompanhem, peguem papel e caneta para aprender sobre inteligência emocional, aprender sobre como você ser uma pessoa melhor na sua vida. Então, se você quer ter um MBA hoje com essa pessoa incrível que tá aqui, fica até o final, porque, gente, nada mais e nada muito mais do que Amanda Meirelles. Nossa, que honra estar aqui com você. Consegui conciliar com a sua agenda, gente, porque foi muito, muito difícil a agenda dessa pessoa aqui, famosa. Não tanto quanto da Sofia, a gente sabe, a gente acompanha ela, a gente sabe que ela também não para. Mas muito, muito obrigada, Amanda, por esse privilégio de você estar aqui e compartilhar um pouco da sua história. E assim, realmente, quando eu falo o quanto eu te admiro, porque tá na mídia, tá em rede social, você participou de tanta coisa que a gente vai conversar aqui e conseguir se manter da forma como você se mantém. Para muita gente que está assistindo aqui, que conhece a Amanda pela rede social, pode dizer quem você é fora dela. E que é um ser humano tão brilhante, tão incrível, tão muito mais do que as pessoas conseguem ver em rede social. Então, assim, parabéns mesmo. Parabéns por ser quem você é, amiga. Parabéns. Eu fico honrada de estar aqui, com certeza. Qualquer lugar que você me chame, eu vou. Porque você também... Eu posso ficar horas e horas falando quanto eu te admiro, porque eu falo isso fora, inclusive fora, nos bastidores. Eu sempre falo para a Sofia, eu saio fazendo propaganda dela para todo mundo, porque ela é incrível, Obrigada, uma mulher fantástica. E eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Amanda. E como que você parou no BBB, amiga? Assim, essa história que eu sempre falo assim, gente, como que foi isso? Como que aconteceu? Porque é uma médica de UTI, num momento tão difícil do país. Como que foi? Conta, quem é a Amanda? A Amanda, ela vai se descobrindo todos os dias, né? Mas eu sempre fui muito uma entusiasta da vida. E quando você trabalha em um ambiente hospitalar, principalmente no ambiente de UTI, você começa a dar valor aos pequenos detalhes, aos pequenos momentos. Porque a gente nunca sabe quando o reloginho da vida vai parar. Então, eu sempre fui muito uma entusiasta, eu sempre gostei de trazer alegria para onde eu estava. E até que trabalhei na pandemia, né? Já contei para você várias histórias da pandemia. Foi um momento muito difícil para o mundo inteiro. A gente lutava contra um inimigo invisível. Mas a gente não desistiu e a gente passou pela pandemia. Eu falo que quem diz que a gente venceu a pandemia está errado, porque a gente não venceu. A gente perdeu muita gente boa no caminho, né? Mas, enfim, eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, eu sempre gostei de transformar o ambiente onde eu estava. E foi assim que eu me tornei médica. Então, o primeiro ponto da minha vida é esse. Eu vim de uma família que passou por altos e baixos, né, no campo profissional. Então, eu sempre tive que batalhar muito para me tornar médico. Eu sou a primeira pessoa a ter um diploma na minha família. Então, financiei minha faculdade 100%. Fui trabalhar... Uma pessoa que não tem ideia, Amanda, quanto custa financiar uma faculdade de medicina? Olha, na minha época, a mensalidade era em torno de R$5.000, eu tinha um financiamento de R$500.000. Hoje, uma faculdade de medicina está em torno de 13. Então, eu imagino que está um pouco mais difícil do que na minha época. Nossa. Sim, eu financiei 100% dela, consegui me formar. E fui trabalhar, sempre gostei de pacientes, de me sentir útil. Então, por isso que fui parar na UTI. E eu falo que as pessoas falam assim, qual parte você gosta da medicina? Eu falava de tudo. Onde que você vai lidar com tudo? Numa UTI. Que você tem que saber um pouco de tudo, porque você lida com o paciente no momento mais frágil da vida dele. Ninguém que está numa UTI gostaria de estar,
né? Sim. E você tem que ter noção de tudo, você tem que pensar rápido. Eu sempre gostei muito disso, de me sentir importante. Enfim, veio a pandemia, trabalhei muito, eu ficava 15 dias sem sair do hospital. A minha rotina semanal era 120 horas seguidas. Essa era a minha rotina básica, fora as outras coisas que a gente... E essa pessoa falando que eu trabalho muito. Então, realmente, acho que... Mas a dela também bate assim, hein? A dela também bate assim. 120 horas. 120 horas. Eu coordenava UTI, né? Coordenava uma UTI também. Então, eu passava conduta para outros médicos também. E até que eu me deparei com uma situação que foi... uma tia minha teve um problema de saúde e, de repente, eu não conseguia estar perto dela no final da vida. E eu falei assim, que paradoxo, né? Eu tô no final da vida de um monte de gente e não consigo estar perto da minha família. E aí eu falei assim, eu tento fazer com que as pessoas vivam mais, mas o quanto eu estou vivendo também aqui, nessa situação de trabalhar tanto, porque eu sou ariana, eu não conseguia deixar meus pacientes com outros profissionais também. A gente que é meio workaholic, a gente tem um método ali e você quer seguir aquilo. Então, eu era aquela pessoa que eu vi meu paciente melhorando, eu falava, não, vou continuar, me passa esse plantão, vou continuar, porque eu sempre fui muito dedicada nas coisas que eu fazia. E eu me apegava muito aos meus pacientes, aos familiares. E aí... eu comecei a ver que eu precisava aproveitar minha vida também, que eu precisava estar perto dos meus familiares também, que a vida não é só trabalho, né? Apesar de eu amar muito minha profissão, amar trabalhar, eu precisava ter momento para mim, porque eu também estava me deixando de lado, principalmente a minha saúde. E aí, um dia, um amigo meu, ele foi validar o diploma dele na Austrália e ele falou assim, posso acompanhar um pouco você na UTI, porque eu precisava, né, pegar a mão em alguns procedimentos? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, por que a gente não... Ele falou assim, vamos se inscrever no Big Brother? Daí eu falei, no Big Brother? Eu falei, calma aí, né? Falei, calma aí. Daí ele falou assim, não, vamos. Daí ele falou assim, Amanda, o valor é tal. Aí eu falei, opa, dinheiro a gente gosta. Eu falei, dinheiro eu gosto. Eu falei, interessante. Interessante esse valor. Eu falei, vamos... Falei, quem sabe? E eu lembro também, teve uma paciente um dia que falou assim, nossa, doutora, você precisava muito participar do Big Brother, porque você é muito alto astral e tal. E eu falei, cara, será que tudo isso é sinal? Será que tudo isso é sinal? E aí eu lembro que esse meu amigo falou, vamos gravar. Daí a gente foi eu gravei ele e de repente ele me gravou. E eu não sabia nem como fazer um vídeo de inscrição. Eu lembro que ele olhou para mim assim, eu falei, mas o que eu falo, Vini? Aí ele, fala assim, meu nome é Amanda, eu tenho X anos, trabalho em um hospital. Daí eu fiz o vídeo e falei, cara, mas essa não é a Amanda. Eu olhei assim e falei, essa não é a Amanda. A Amanda não é formal. Então, eu lembro que teve um dia que eu cheguei de casa do plantão, grudei meu celular no espelho, assim, no vidro. E falei, bom, gente, o negócio é o seguinte, meu nome é Amanda, sabe? Eu já vivo num confinamento, que é o hospital. Eu comecei a falar um pouco sobre o meu dia a dia. E aí, deu certo, né? Não estava esperando, eu sempre falo assim, eu vejo as pessoas, até nessa própria edição que está acontecendo agora, as pessoas, elas planejam roupa, planejam isso. Gente, eu fui assim, cara e coragem. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha mala, uma amiga minha estava me ajudando, eu sempre usei preto, nude, ela colocou uns vestidos verde-limão, umas coisas que eu nunca tinha usado na minha vida, assim, porque eu realmente estava zero preparada. Eu nem sabia o que estava rolando. Não, exato. Eu não imaginava que eu ia entrar no programa. Eu peguei, foi um susto, e eu falei assim, quer saber? Eu lembro que eu olhei pra minha amiga, assim, e falei, tá, mas eu não avisei nem minha família, eu entrei sem avisar meus pais. E quando que eles souberam? Na TV? Quando eu estava na TV, eles descobriram lá. Uhum. Meu Deus, Amanda. E aí? E aí, eu tenho até um vídeo, eu acho, na internet. São 3 meses de confinamento. Foram 100 dias, Foram 3 meses, mas a gente tem também uns 10 dias ali que você fica no pré-confinamento, né? E aí eu ficava no pré-confinamento pensando assim, bom, toda hora que batiam na porta, eu pensava assim, ou vai ser minha mãe, ou vai ser a polícia, alguém vai bater aqui. Porque primeiro que eu tive que... Minhas colegas, né, minha amiga que estava comigo no dia, teve que dar um jeito, porque eu coordenava um hospital. Teve que remanejar todos os meus plantões. E eu lembro que essa minha amiga, ela falou pro pessoal do hospital assim, não, porque a família dela o pai dela tá passando mal, tá doente e tal. Aí todas as minhas outras colegas... não pode falar. Não pode falar pra ninguém. Porque se vazar seu nome, você não entra. Eu lembro que eu ficava... essa minha amiga, ela pegou e começou a falar pro pessoal que meu pai estava doente, por isso que eu tinha sumido, né? E aí, as minhas outras colegas começaram a fazer novena pro meu pai, corrente de oração, começaram, todo mundo fazer maior away, e eu estava no pré-confinamento.
E aí eu ficava pensando assim, cara, qualquer hora minha mãe vai bater aqui nessa porta, alguém vai bater nessa porta, sei lá, porque vai falar assim, cadê você no plantão, sabe? A gente que é muito compromissada, assim, a gente tem... Sem celular. Sem celular, sem TV. 10 dias já são sem celular. Uhum. E eu lembro, e às vezes as pessoas levam livros, só que pro pré-confinamento, só que como eu fui pega de surpresa, eu não tinha levado nada, entendeu? Então eu falo que o programa ele foi uma experiência, meu maior concorrente no programa nunca foram as outras pessoas, foi eu mesma. No programa pode levar livro? No pré-confinamento. No programa não. No pré-confinamento, mas não consegui levar nada. Então foi um período que eu finalmente parei de olhar para as outras pessoas e comecei a olhar para mim. Entendi. Porque no dia a dia, a gente é tão acostumado a olhar para os outros. Quem tem muito esse espírito de cuidador, de pegar e ser resolutivo e querer fazer as coisas, a gente vai resolvendo tudo e esquece de olhar para a gente. Então, no programa, no pré-confinamento, durante o programa também, eu sempre falo que os meus maiores adversários é a Amanda, que muitas vezes eu negligenciava aqui fora. Que precisava de cuidado, que precisava de atenção, que precisava olhar para si, né? Então, assim, eu comecei a ter que a aprender a lidar comigo mesmo, sem poder, por exemplo, nossa, estou tendo um dia ruim, mas eu tenho um monte de coisa para resolver. Então, você deixa o seu dia ruim e você começa a resolver o que você precisa. Chorar, não tô com tempo de chorar. Exato. Engole o choro e vai. Então, no dia a dia é isso, né? No dia a dia você pode estar num dia péssimo, você encontra alguém, você vai estar com um sorriso no rosto, você vai estar... E dentro do programa, não. Dentro do programa, você só tinha você para resolver. E então, você lidar com tudo isso, com todos os seus sentimentos, né? A ausência do celular também foi muito importante. Porque a gente está muito acostumado a olhar para a vida dos outros, ver a vida dos outros. E quando você olha para você mesmo, você fala, tá, o que eu preciso consertar aqui? Onde eu preciso me entender melhor? Eu falo que dentro do programa eu aprendi a me olhar. Porque aqui fora eu usava filtro sobre filtro, sobre filtro, sobre filtro. E aí, quando eu olhei no espelho do programa e eu falei, cara, as pessoas estão me vendo sem o filtro, eu tive que aprender a lidar com a minha imagem. E não que eu fosse uma pessoa assim, nossa, a pessoa feia, se sentia... Não. Mas, às vezes, a gente quer mostrar uma parte da nossa vida para as pessoas que nem sempre é a nossa melhor parte, né? Então, não é à toa que você sabe que até hoje eu não uso filtro. A gente vai tirar foto e fala, não vamos usar filtro. Não, e você sabe que você foi a parte fundamental ano passado. E você falou uma coisa pra mim que é importante. Falou, você é tão mais bonita sem o filtro. E eu usava um filtro padrão de celular. E realmente, né? Eu tava falando, nossa, é verdade. Você com um filtro, daí a pessoa te encontra, nem a mesma coisa. E tanto que nessa mudança agora de Instagram, eu nem senti. Porque eu já tô numa pegada disso do que você me falou. Olha aqui. Mas isso é muito bacana, como a gente consegue, quando a gente consegue se olhar e enxergar quem a gente é. E a gente é muita coisa. Sim. Só que muitas vezes o nosso melhor filtro é o cuidado que a gente tem com a nossa saúde, com a nossa pele. É muito melhor isso do que a gente acaba não se reconhecendo quando você tira o filtro. Você olha e você fica pensando, nossa, mas eu preciso fazer aqui. Traz uma insatisfação. Sim. E quando você... se meu nariz tivesse uma pontinha maior, exato, se eu tivesse o maxilar um pouquinho assim. E quando você começa a fazer isso, você também acaba influenciando outras pessoas a se aceitarem como são. Porque elas também são muita coisa. Só que elas buscam às vezes elas olham a gente assim com filtro, com isso, com aquilo. Aí a pessoa fala assim, tá, mas eu não sou assim. Então eu não sou tão bela como ela. Aí você fala assim, não, eu cuido, faço botox, faço preenchimento, faço várias coisas. Sim, porque eu acho que isso me faz bem. Só que eu não coloco um filtro, eu não coloco isso. E eu estimulo as pessoas a se cuidar. Né? Exato. Você tá num nível de autocuidado. Exato. Né? O excessivo. E na casa, mano, qual foi o seu momento mais difícil nesses 3 meses? Nos 3 meses, o momento mais difícil... Ou que você se sentiu muito sozinha, teve, sim, ou uma prova muito difícil? Tiveram provas, sim. A prova teve uma prova eu não faço ideia que você está enclausurado tanto tempo distante de tudo, do mundo. Eu acho que os momentos mais difíceis foram esses de eu me reconhecer ali dentro. Foi de eu olhar para mim com carinho. Foi eu entender o que estava passando comigo. Eu lembro que foi muito da minha imagem, assim. Porque eu sempre fui a pessoa engraçada. Então, eu sempre tive uma questão com minha autoestima muito de precisar ser trabalhada.
E eu tive já distúrbios alimentares, assim, de todos os tipos. É mesmo? Sim, eu já, tipo, fiquei sem comer um tempo, agressiva. Sempre fui vítima do efeito sanfona também. E eu lembro que foi quando eu precisava tomar banho e que eu olhava todo mundo, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sim. Então, assim, eu lembro que eu olhava as meninas tomando banho e eu colocava camiseta para tomar banho. E aí eu falava para todo mundo assim, não, é porque assim eu me limpo melhor. Mas na verdade não era, porque eu não queria me olhar no espelho de biquíni. Então, esse foi um momento muito difícil que eu acho que só tive um entendimento disso aqui fora. Porque até lá dentro eu me convencia disso. Tipo, eu acreditava no que eu estava falando, na questão de tipo, não, porque eu me limpo melhor. Mas na verdade é que eu tinha um certo receio de tomar banhos e me ver, e olhar para o meu corpo, porque eu não achava que ele era bom o suficiente igual o das meninas. Então, eu acho que esse foi um momento difícil. Teve momentos de provas também, porque eu sempre fui uma pessoa... eu ganhei campeonato de redação, campeonato de xadrez. Eu sempre usava muito mais a questão da inteligência do que a questão do físico para esporte, para fazer provas. Então, eu sempre tentei me deixar de lado. E aí, dentro do programa, eu fui vencendo. Então, assim, foram momentos difíceis o das provas de resistências, mas aí você começa a ver que a cabeça sempre controla o corpo. Você ganhou um monte de prova. Eu ganhei muito. Na minha edição, fora o prêmio, eu fui a pessoa que mais ganhou prêmios também. Competições, acho que não, mas assim, prêmios no valor, sim. Mas eu ganhei uma prova que eu fiquei quase 18 horas rodando, assim, que foi uma prova de resistência. E quando eu ganhei aquela prova, eu lembro que eu achei que eu ia ser a primeira a sair, porque eu estava passando muito mal no começo. E aí eu comecei a lembrar aquela, né, a pessoa que gosta, sabe? Eu comecei a pensar assim, tá, se eu ganhar essa prova, eu vou ganhar um carro e mais uma vaga na final. Isso vai dar uns 300 mil reais. Quantos plantões eu precisava fazer para pegar e... Tudo isso passava na minha cabeça. E aí eu falava assim... Quantos plantões tinha que fazer para 300 mil? Você fazendo essa conta nesse... Eu tinha que fazer uns 300 plantões. Uns 300 plantões. E aí eu falei assim... Eu falava assim... Aí eu comecei a colocar comigo mesma. Eu falei, pô, Amanda, você ficou quanto tempo acordada na pandemia? Quantas vezes você não dormia? Ficou dias e dias sem dormir? Dias e dias cuidando dos pacientes? Você não vai conseguir dedicar um tempo para você? Eu fiquei numa briga comigo mesma, conversando comigo mesma, do tipo... Você vai ficar aqui, você não vai sair daqui. E eu lembro que a gente tinha um botão que você podia apertar para parar um pouco de rodar. Você tinha direito, acho que 3, 4 vezes a apertar aquele botão. E aí eu falei assim, eu não vou apertar esse botão. Porque se eu apertar esse botão, meus concorrentes, eles vão achar que eu tô passando mal e eles vão crescer em cima. Então, eu tava sempre sorrindo, assim, do tipo... Por dentro, eu tava, assim... Morrendo, mas eu tava sorrindo, assim. Daí, eu lembro que... Era até uma colega minha que tava comigo nessa prova. Eu lembro que eu olhei pra ela e ela falou assim, acho que eu não tô mais aguentando. Aí eu falei, não, aguenta. Eu também não tava mais aguentando, mas eu tava mostrando pra ela assim... Vamos! Nossa! Mas, então, foram momentos difíceis, mas que superar eles foi assim... E hoje, para você mostrar o quanto é possível a força de você acreditar em você mesmo, né? Porque, olha isso, a gente começa achando que a gente não vai conseguir. Exato. E como tudo começa numa construção de um pensamento. É você acreditar. Dentro do programa, eu falava uma frase que é uma que eu repito muito aqui dentro. Porque o Big Brother é um experimento social. Sim. E eu lembro que as pessoas... porque você não grita, porque você não isso. E eu falava muito lá dentro. Eu falava assim, da onde eu venho, não ganha quem grita, ganha quem não desiste. E é isso que eu fiz a minha vida inteira, é isso que eu vou fazer aqui. Então, essa é uma frase que eu tenho muito na minha vida. Que é assim, eu não desisto. É difícil, é isso. Mas a todo mundo... Eu não desisto. Sabe? Se as coisas não acontecerem, não foi porque eu desisti, não foi porque eu não me dediquei 100%. Eu sempre fiz o que precisava ser feito, sabe? Para conseguir meus objetivos. E dentro do programa foi a mesma coisa. Eu falo que quando você entra lá dentro, você tem um monte de pessoas querendo te colocar em caixinhas. Que é o que acontece aqui fora. Sim. O Big Brother, ele é um reflexo do que acontece aqui fora na sociedade. Você sentiu uma questão, algum tipo de preconceito por ser mulher? Não citando nomes que eu não sou nem... Porque eu passei muito por isso, sabe? Da pessoa olhar e fazer um pré-julgamento. Ou porque você é médica, já tem dinheiro. Porque é um estereotipo que o mundo faz. E olha só a realidade. Não, você financiou, você tendo que morrer de trabalhar para pagar, mas as pessoas, elas rotulam. Você se sentia muito rotulada? Eu me senti rotulada, assim.
eu também me sentia, assim, antes de entrar no programa, eu acho que por fato de você ser uma mulher, e eu sempre, como eu fui muito dedicada, eu consegui as coisas mais rápido na minha vida, assim, sendo dedicada. E eu lembro que as pessoas sempre tentaram me diminuir. Era como se eu precisasse mostrar que eu era boa o suficiente para estar onde eu tô. Sim, Era sempre, era o tempo inteiro. Eu precisava mostrar, tipo, nossa, ela tá coordenando uma UTI porque ela é boa. E não, tipo assim, eu tinha que mostrar isso, provar. Porque as pessoas sempre tentavam diminuir qualquer esforço que eu tive. E dentro do programa, assim, porque a gente sabe, a gente tem essa caixinha do tipo, olha lá, ela é médica, olha lá, ela tem isso. Que o médico aqui no Brasil as pessoas, aquela exato, coisa... Só que era isso que eu queria mostrar. Na verdade, eu fui uma pessoa que, para eu ser médica, eu tive que abdicar de muita coisa. A minha família também. Então, a gente teve muitos degraus para chegar ali. Na verdade, eu sou uma batalhadora. Tipo assim, é o que eu sempre falo. Você não desiste. Exato, eu não desisto. E isso foi também um preconceito quando eu saí do programa. Porque eu lembro que, quando eu saí do programa, teve um pessoal, uma vez, de uma parte comercial, que falou para mim assim, Amanda, é que você é muito comum. Você é muito comum. Você não tem nada que assim te represente, assim, você é muito comum. E eu lembro que aquilo me bateu num lugar tão profundo, porque eu falei assim, eu sou comum, eu sou como boa parte dos brasileiros que acordam todo dia para batalhar pelos seus sonhos. Por não ser polêmica, por não ser... Me falaram isso, eu lembro que isso me martelou, assim, que ela falou assim, mas você é muito comum, assim, tem nada que a gente fale assim, isso é típico de você, porque você é comum. Aí eu falei assim, sim. Eu falei assim, porque eu sou uma pessoa que teve que me virar para estudar, morei durante minha vida inteira dividindo apartamento, morava numa kitnet com 4 pessoas para fazer cursinho, ia onde ganhava bolsa, tive que financiar a faculdade, ia fazer plantão de ônibus, eu falei assim, eu sou comum, e eu não tenho vergonha de ser comum. Eu não acho que eu preciso vestir uma capa do momento, né? Sabe a camisa do momento? Eu falo assim, do tipo do momento, exatamente. Tipo, não, olha só, eu preciso... E eu nunca quis, dentro do programa e nem fora, tipo, abraçar a questão do tipo, na minha vida inteira, nunca foi tipo, você não tem dinheiro, você não vai estudar. Não, eu vou estudar, eu vou dar um jeito, eu vou estudar. No programa também. Eu estava até essa semana, comentei nos meus stories, porque durante o programa, muitas pessoas ficavam assim... nossa, eu tô há tantas semanas na Xepa, que é um lugar onde a gente tem restrição alimentar de comida, né? Tô tanto. E eu lembro que eu até falava assim, nossa, tal pessoa tá tanto tempo na Xepa e tal. Aí, depois que eu saí, eu descobri que na minha edição foi a pessoa que mais ficou na Xepa. Tipo assim, só que eu nunca reclamei. Porque, para mim, fazia parte do jogo. Tipo, você não come... Como que é isso? A Xepa é assim, nós temos no programa nós temos o VIP, que você tem carne, que você tem um dinheiro maior. É a sociedade, né? Enquanto uma pessoa está comendo carne, filé mignon, a outra está comendo moela, moela, fígado. Então, assim, e eu fiquei muito tempo nessa, que era a Xepa, que é que você tinha um ovo só por dia, você, às vezes, não tinha mistura, então você tinha que... Era uma quantidade reduzida de comida. Quando acabava, era bolacha e sal, a gente tinha que dividir as fatias de pão. Então, assim... Só que eu nunca reclamei. E aí, com isso, eu lembro que eu saí e falei assim, nossa... Aí as pessoas, não, você foi a que ficou mais tempo da sua edição. E eu não sabia. Porque tantas outras pessoas reclamavam disso. E eu, tipo assim, pra mim era assim, isso faz parte do jogo, eu vou ficar aqui. Ok. Até porque a comida nunca foi um impedimento pra mim. Porque eu acho que quando eu entrei num programa com minha bagagem hospitalar, quando você convive com pessoas... muitas pessoas acham assim, a Amanda era muito passiva no programa, mas não é. Eu acho que a gente entra no programa com todas as nossas experiências de vida. Sim. E eu trabalhei em um ambiente hospitalar, numa UTI. Então, assim, eu vi a gente morrendo, exato. Eu vi a gente morrendo o tempo inteiro. Eu vi a gente não conseguindo tomar água, não conseguindo comer. Então, a comida, para mim, o fato de você ter uma bolacha, água e sal para comer, eu estava feliz, porque eu tinha comida. E você podia comer. Exato. Então, eu sempre tive uma relação diferente, assim, com algumas coisas que desestabilizavam as pessoas. As pessoas caçavam briga por umas coisas e, para mim, eu não caçava, porque para mim era meu cotidiano já normal, entendeu? Você já tinha passado por coisas muito piores, muito piores, exato. Nossa, e dentro disso, da experiência, quando você saiu, você precisou fazer algum tipo de tratamento para você voltar ou não? Como que foi você voltar à realidade? De olhar assim, beleza, Amanda foi a campeã, saí... Cheguei, olhei e falei, uau, o Brasil tá me seguindo, eu vou para todo lugar, as pessoas me conhecem. Como que é essa mudança de virada? Como que você lidou com isso? Porque eu imagino que não é uma coisa tão simples. Não é.
Mas eu acho que o que facilitou, o grande facilitador, foi que como eu sempre fui eu no programa, as pessoas me reconheciam muito aqui fora, do tipo, cara, ela é igual, era ali, sabe? Mas realmente foi um processo de muito... Não deu surto, não deu uma... Porque hoje muita gente quer colocar uma melancia na cabeça para aparecer, mas não é o seu caso. Você entrou por uma outra necessidade, né? Sabe assim? Sim. E não era fama, era outra situação. Exato. Então, é difícil você olhar como que é esse mundo. Você tá em página de fofoca, você olhar a sua vida que, sabe, muito aberta. E é muito difícil. É difícil. Não vou dizer que é fácil, porque é isso. É um assim, desafio disso, né? Você tem muitas vertentes. Você tem, assim, por exemplo, o que você vive e o que as pessoas acham que você vive. Principalmente relacionado a páginas de fofoca, né? As suposições. Então, só que aí eu sempre falo, cara, eu me conheço há 33 anos. Tem pessoas que me conhecem há 1, há 2 anos. Então, assim, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu mereço, eu sei o que eu faço. Eu saí e teve um processo de entendimento do que estava acontecendo. Só que o carinho que eu recebi, eu falo que, se eu for colocar na balança hoje, o valor do prêmio é muito, até arrepio de falar, é muito menor do que eu ganhei. Porque eu ganhei um carinho absurdo. Não, eu vejo, absurdo. Gente, os seguidores dela, tipo, ela não vai treinar, seus seguidores mandam pra mim e falam, chama a Amanda. Por que você viajou e não levou a Amanda? Eu falo assim, gente, não, isso é muito legal, a pessoa preocupada. Mas, Sofia, assim, a Amanda não tá por aí na academia porque ela falou que ia treinar. Ela tá bem porque ela não apareceu, tipo, hoje. E aí eu pego e printo e eu falo assim, gente, o carinho... É muito maior, é muito maior. Eu tô há quase 2 anos que eu saí do programa e eu tenho uma conexão muito real com as pessoas que me acompanham. E justamente para me mostrar real. Então, eu pego, tipo, um dia que eu não tô legal, eu não vou lá colocar um sorriso de margarina e falar, estou super feliz. Então, a gente se encontra nesse ponto de ser de verdade. De ser de verdade. Então, isso é muito incrível, assim, todas essas pessoas. Eu fui esses dias até numa agência e que eu não tinha trabalhado ainda. E eu lembro que eles falaram assim para mim, pô, Amanda, quando você aparece num evento com tal marca, a gente fica preocupado, porque a gente sabe que a gente nunca vai conseguir competir com a hashtag que seus fãs estão subindo. E ele falou assim, faz 2 anos isso. Aí eu falei assim, pois é. Eu falei, porque é muito isso. É uma troca muito real, assim. Em um mundo onde você, principalmente, esse mundo de empreendedora, você sabe que tá um ali querendo puxar o tapete do outro. Sim, o tempo inteiro. Exato. E é muito bacana quando você encontra várias pessoas que te ajudam a impulsionar. Eu falo que tem dias que eu não estou meio para baixo e são essas pessoas que me fazem levantar e querer ser melhor, sabe? Porque quando eu falo assim, ai, cara, tal coisa eu vou desistir, tipo, não desistir, mas assim, ai, tal coisa hoje eu não tô legal hoje para fazer tal coisa. Daí eu abro meu Instagram, vem uma mensagem, aí eu falo, não, eu preciso fazer isso por eles também. Sim. Não só por mim, mas por eles. Me impulsiona em todos os aspectos da minha vida, assim. Quando eu começo a fazer atividade física, daí eu vejo que tem dia que eu não tô afim. Aí eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, hoje eu não tava afim, mas eu lembrei de você porque você falou que saúde é importante, blá, 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 blá. Aí eu falo, cara, eu também tenho que ser exemplo, eu vou também. Então... É aquela dívida pública, né? Eu falo assim, um compromisso público. Se tá difícil para você, faz um compromisso público que vê uma mensagem dessa, você vai. E hoje na internet eu vejo que não são todas as pessoas que trabalham com internet que têm esse entendimento, mas a gente tem um papel de responsabilidade social também. E eu acho que tem essa consciência. Eu tenho. Assim... porque eu quero agregar na vida das pessoas, porque essas pessoas também agregam na minha. E eu acho que eu tenho que agregar. Para eles continuarem me seguindo, consumindo meus conteúdos, eu tenho que estar ali agregando. Então, hoje eu falo que eu tenho uma comunidade muito ativa. Você atribui essa sua questão de inteligência emocional a você conseguir... Tem 2 anos que você saiu do programa e você vem numa crescente. E você sabe disso, eu nunca assisti um programa. Não sei, se outras pessoas passarem, realmente eu não sei, mas eu acompanho o quanto a pessoa ganhou o prêmio, tá lá na notícia, né? Perdeu tudo, já tá pior do que quando entrou. E a gente olha nessas edições de tantos anos, 20 anos, 20 e poucos anos de programa, muitas pessoas que não conseguiram nem... Passou 2, 3 meses, já acabou aquela fama temporária. Você atribui essa sua ascensão
Porque você está entrando em muito mais nichos, você está entrando com pessoas e crescendo uma comunidade muito forte. A essa inteligência emocional de você conseguir construir e ser sólida, de não subir a fama para a cabeça. Ah, com toda certeza. Porque, sabe, deslumbra e a mesma ponto que deslumbra, derrapa, sabe? Eu tenho essa sensação, mas não sei se seria essa palavra, sabe? Eu sei muito bem quem eu sou, qual que é o meu propósito de vida e eu me mantenho firme nele até hoje. Até agora, nas férias, no final do ano, eu estava tomando um café da manhã e eu ia num lugar bem tranquilo tomar café da manhã. E eu lembro que depois de uns 2 dias, assim, chegou uma pessoa e falou assim, nossa, você parece muito aquela menina que ganhou o Big Brother, sabia? Alguém já te falou? Aí eu falei assim, ai, que bom que eu pareço, né? Aí eu contei, ela, nossa, eu nunca imaginei que você ia estar aqui, assim, tranquila, Tomando café. todo dia conversando com a gente, tipo, aí eu falei, mas por quê? Tipo, eu sou essa pessoa. Então, assim, nunca subiu. Eu falo que a fama, ela veio como consequência. Ela nunca foi um norte para mim. Ela veio como consequência. Gosto, sim, porque me agrega também. Sim. Eu consigo trabalhar em cima disso. Mas, assim, ela nunca foi... Eu nunca fiz nada... Ah, tem uma polêmica aqui. Vou entrar porque isso vai me dar mais engajamento, porque isso vai me dar... Não. Eu sempre tentei saber quais são os meus propósitos. Isso. E... Em relação às pessoas que perdem tudo, eu sempre tive uma consciência financeira muito boa. Sempre tive uma educação financeira. Eu lembro que quando eu me formei, eu comecei já a consumir cursos. Uhum. Eu comecei a investir em bolsa quando eu me formei. Eu estava no hospital ali, uma hora ou outra, quando eu tinha um tempinho de descanso, eu estava lendo, eu estava estudando, entendendo o que era a B3, onde que eu podia investir, aonde. E eu acho que quem já teve pouco dinheiro, sabe a importância dele, tem muito medo de perder. Sim. Porque você ganhar dinheiro hoje... Você sabe o valor da hora, né? Exato. Então, assim, hoje... Eu sempre falo, assim, as pessoas às vezes falam pra mim assim, poxa, Amanda, mas por que você não vive assim, assado? Você ganhou dinheiro, isso e aquilo. Aí eu falo, porque se eu viver da maneira que as pessoas querem que eu viva, talvez amanhã eu não tenha. Sim. Então, eu tenho muita consciência... Planejamento financeiro de longo prazo. Do tipo, aonde eu quero, o que eu vou investir, o que eu vou perder, aonde... Eu tenho muito essa consciência. Então, é por isso que eu tenho muito cuidado com o dinheiro que eu ganhei no programa e que eu ganho depois do programa também. Sim. Então, é por isso que... Porque é muito sólido. Eu tenho muito esse planejamento na minha cabeça de querer entender como funciona. E eu sou muito adepta justamente das pessoas terem uma educação financeira, sim, porque faz falta. Eu lembro que eu me formei como médica, eu não sabia nem que precisava abrir um CNPJ, eu não sabia o que eu fazia com o dinheiro, como emitir uma nota, o que eu fazia, o que era imposto, eu acho que falta isso na educação. Sim. Né, não tem essa matéria na escola. Não tem, nem na faculdade, nem em nenhum lugar. Entra na vida real, eu falei, e agora? Exato. Você ganha dinheiro, mas você não vê o dinheiro. Né? Exato, e a gente está tanto num modelo de consumismo que a gente tem muito esse estímulo de consumir, e é super válido, todo mundo gosta de consumir, mas eu acredito que as pessoas elas têm que pensar também a médio e longo prazo, sim, aonde fazer bons investimentos, né? Então, mesmo antes de entrar no programa, eu tinha investimento já, eu já tinha essa preocupação do meu futuro, né? Então, acho que é isso que me faz manter essa solidez. E se você pensa na Amanda daqui 5 anos, o que você fala assim, Sofia? Amanda daqui 5 anos, um grande sonho, uma grande conquista, o que você planeja? A Amanda daqui 5 anos, ela pretende estar em algum veículo de comunicação maior falando sobre saúde. Isso não era um sonho que a Amanda de 5 anos atrás tinha, mas o programa e as pessoas que vieram a partir dele... começou a colocar essa sementinha. Sim. Então, hoje eu falo de saúde nas redes sociais. Hoje eu tenho esse desejo de falar em um veículo maior. Então, daqui 5 anos eu espero ter... A gente vai ver esse vídeo, a gente vai falar... Sim. Aí, ó, deu certo. É isso. É isso. Porque eu acredito muito no poder do que tem nossas palavras, né? E você, como média, já vi vários experimentos da palavra, de várias situações, e quanto ela tem poder que influencia na nossa parte neural. Porque tudo começa com um pensamento que gera uma ação, que gera uma palavra, que gera uma consequência. Então, eu gosto de fazer essa pergunta para daqui 5 anos a gente estar comemorando isso. Vou gravar outro vídeo e nós vamos ver daqui 5 anos. Sim. Com certeza. Eu pretendo, assim, daqui 5 anos... manter uma certa estabilidade financeira, estar em um veículo maior falando sobre saúde.
Então, esses são os planos. Estar muito feliz, que a nossa amizade a gente esteja cada vez mais próxima, porque eu amo essa mulher que tá aqui do lado. E eu amo você, meu Deus. E é uma coisa que, como me conscientiza a questão de saúde, a questão de quanto eu me deixei de lado por muito tempo, negligenciei. Você sabe o que você falou agora da camiseta? E eu lembro... lembro não, porque é uma coisa que eu hoje... venço isso, porque eu tenho psoríase, você sabe. Inclusive, várias vezes eu tava lá na academia, eu olhava pra ela e falava assim, vem cá, deixa eu olhar isso daqui, ó, tá atacada, hein? Tá atacada, vamos fazer tratamento aqui, hein? E é verdade, gente, porque olha o quanto é importante, porque às vezes eu sou uma pessoa que eu não explodo, então isso o corpo ele fala, né? Então eu vou olhar, vou tentar resolver, e tem coisa que tá fora do alcance. Então, quando você fala que o quanto você conscientiza a sua comunidade sobre saúde, o quanto isso é importante. Porque eu ali, tantos anos, mudei minha chavinha tem pouco tempo, né? Vou colocar aí 3, vai fazer 4 anos. De eu olhar e falar, não, eu tenho que colocar a Sofia na agenda, né? Então, de saúde mental, Amanda, quais dados você colocaria aqui para a audiência que está aqui, que são de empreendedores, que geralmente negligenciam a sua saúde? Aqui eu vou te falar, né? E eu me coloco, tá? Porque eu tô mudando esse comportamento, agora eu tô melhorando um pouco a minha alimentação, mas são passos pequenos. O quanto isso tem que olhar e falar assim, poxa, isso tem que mudar na sua saúde mental, porque isso tudo pifa. Eu vejo, se você não tivesse uma inteligência emocional, você nem ia estar aqui agora. Com certeza não estaria. Quanta coisa você já não passou, tipo, de loucura mesmo que acontece nesse mundo, né? Sim, mas eu falo com toda certeza para quem está assistindo esse vídeo que, independente, para você seguir para frente, você tem que estar com uma estrutura muito sólida, sabe? E a cabeça coordena o corpo, coordena... Não adianta, a gente está tendo índices muito grandes de cada vez maiores de burnout e a saúde em geral. A gente precisa se atentar aos sinais que o nosso corpo dá. Você falou sobre a psoríase. Eu digo sempre que o nosso corpo, ele somatiza o que a gente não consegue colocar para fora. Sim. Então, tudo que a gente pensa, a gente tem... Isso faz parte, sim, da nossa... não só saúde, mas da parte profissional. A gente vê muitos grandes empresários, quando estão no auge, tem que dar 5 passos para trás para começar a se cuidar, porque vê a importância. Adianta? Exato. Você tem que estar bem. As pessoas, quando elas chegam no sonho delas, elas começam a olhar o que elas deixaram para trás. Geralmente, é a pessoa, né? Sim. Eu sempre digo, tem um vídeo que eu fiz até, que eu falo assim, se eu perguntar para você hoje, quais são as coisas mais importantes que você tem? Quanto tempo que você cuida na sua vida, em geral? Eu vi esse seu vídeo. Você viu? Quanto tempo você vai demorar para falar que é você? Você vai falar família, companheiro, você vai falar que é trabalho, vai falar o que você prioriza na sua vida hoje. E quando eu vi esse seu vídeo, eu fiquei pensando quanto tempo eu iria demorar mesmo. Porque no sentido de falar... Se você hoje a população ela coloca você se colocar como um egoísmo. Né? Você fala assim, nossa, vai soar um pouco arrogante isso, eu sempre tive isso. E quando você fala, é uma realidade, porque se você não se salvar, você salva como outro. Não tem se você como, não estiver salvo. Você tem que se cuidar para você cuidar do outro. Se você não estiver com saúde, se estiver numa cama de hospital. Exato. Como que você vai ir ali e prover para todo mundo da família se você não está conseguindo cuidar de você mesmo? Sim. Eu acho que a gente está partindo para uma medicina que é uma que eu acredito muito, que é uma medicina preventiva e não curativa. Sim. Eu gosto muito desse termo, porque a medicina surgiu para isso, para evitar com que você tenha complicações e não para você só cuidar delas, né? A gente vê hoje as pessoas, por isso que a saúde mental, a gente tem que evitar, com que você tenha alguma síndrome, algum distúrbio. E se acontecer, você tem que tratar o mais rápido possível. O que acontece é que a gente, às vezes, fica negligenciando, a gente se negligencia. A gente vai empurrando, e tem isso. Muitas vezes que você disse, às vezes eu achava que é egoísmo. Às vezes a gente começa a achar que até a gente é mimimi da gente. A gente fala assim, não tô tão legal hoje, não tenho vontade de fazer tal coisa. Mas acho que é só um dia, passageiro. Não, você tem que prestar atenção nos sinais que seu corpo dá. Né? Porque uma hora o sistema para. O corpo, ele desliga. Eu tive uma situação dessa, quando eu olhei, né? Eu cheguei para fazer meu check-up, o meu médico olhou e falou assim, esse exame aqui não é da Sofia que eu conheço. Porque essa pessoa aqui praticamente estaria deitada, estaria numa depressão. Os seus exames estão mostrando isso.
E você tá num nível. Ele falou, você acha que você vai ter essa saúde até quando? Se você não parar e se cuidar. E eu fiquei com muita vergonha. Porque eu olhei e falei, pô, é verdade. Eu tô me negligenciando. E quantas vezes a pessoa tem coragem de olhar isso? E daquele dia eu falei, eu vou mudar. Não é fácil a mudança. De colocar, de você entender, de se conscientizar. Mas eu falei, gente, é mesmo. Olha que loucura. Eu trabalhando naquele ritmo, sabe o cavalo desenfreado? E que horas, né? Te dá um piripaque aí. Ele falou, seus níveis estão todos alterados. Tá tudo errado aqui. Eu falei, oi? Tipo, não, mas eu tô acho, trabalhando, eu tô produtiva e você tá indo, tá dando tudo certo aqui, mas tá dando tudo errado com a minha saúde. Por isso que hoje eu faço questão de fazer a contagem e falar, gente, se você acha que você não consegue, você consegue porque eu consigo. E eu era a pessoa, assim, mais difícil de ir numa academia. A gente entra no modo automático. Sim. E a gente está numa sociedade hoje que sai na frente quem se preocupa antes com a saúde mental. Porque, por exemplo, é algo que eu já falei para você algumas vezes, fora daqui, que São Paulo, grandes capitais, hoje a gente está... E as redes sociais também, que o mundo inteiro, ele cobra como que a gente esteja sempre sendo produtivo. Por exemplo, você acorda 6 horas da manhã para ir para academia. Aí você vê um story de alguém que acordou às 5. Você já começa a se sentir culpado porque você não acordou às 5. Porque você não vai conseguir dar conta de tudo que você tem que fazer. Você vai somatizando isso. E você entra no modo automático. Você começa a achar que você nunca está fazendo o suficiente. E hoje a gente tem uma sensação do tipo... Você está no final de semana... Você tem uma sensação de improdutividade. Parece assim, nossa, eu devia estar produzindo alguma coisa. Exato. Você fala assim, eu tô mal porque... Nossa, olha só, ontem eu fui almoçar com os meus amigos e passei a tarde inteira. Eu deveria estar produzindo alguma coisa porque tem alguém em algum outro lugar que está produzindo. A gente tem que parar. Eu acho que o grande X também da saúde mental é a gente parar de se comparar. É natural do ser humano se comparar uma hora ou outra, mas a gente não pode deixar com que isso seja patológico. Porque senão você nunca vai estar satisfeito com a sua vida. Porque a vida do outro, a grama do vizinho sempre vai estar mais verde porque ele cuida da grama dele, não cuida da tua. Então, assim, você tem que cuidar da sua, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que... O corpo pede e sai muito na frente isso. Você vai ver... Hoje as pessoas... A gente está num mundo muito workaholic. E eu gosto, você gosta, a gente gosta de se sentir produtivo. Sim. Só que a gente também tem que... E a pandemia intensificou isso também, muito, né? De produtividade. Principalmente em casa. Porque aí você está em casa, você fala, também tem que estar produzindo em casa. Sim. Que é o home office. Você fala assim, não, tem que estar em casa também produzindo. Eu fui fazer uma palestra no Tocantins e uma seguidora foi me conhecer e tal. Dela, ai, Sofia, eu te silenciei há 1 ano dos stories. Aí você fala, minha seguidora, tipo, né? Você é minha seguidora, você é minha hater, o que tá acontecendo, né? Deixa eu entender isso aqui. Aí Sou irmãos lençóis. Aí ela falou, porque eu tive a minha filha e eu me sentia, quando eu olhava assim, que eu tava sendo tão pra baixo, assim, não tava sendo produtiva, não tava fazendo, eu olhava ali você fazendo, e aquilo começou a me fazer mal. E aí eu falei, por isso que sempre eu falo, a sua realidade é a sua realidade, você tem que ser produtiva na sua realidade. E aquilo me fez pensar tanto, né, de eu explicar um pouco mais para as pessoas olharem e falar assim, você tem uma realidade. Igual perguntaram para mim, o que é produtividade para você? Cara, hoje produtividade para mim tem uma questão, tenho equipe, tenho isso, tenho empresa, tenho aquilo. Agora, a produtividade da Sofia de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, era outra, porque, né, pegar ônibus, não sei o quê, começar a vida. Então, entenda a sua realidade e veja como você pode ser melhor fazendo aquilo ali. Mas aquilo foi uma realidade que eu ouvi como que é uma rede social, o que ela pode alcançar e como cada pessoa pode interpretar. E é por isso que eu acho importante isso que você falou, porque quem trabalha com rede social, e hoje é todo mundo, porque todo mundo influencia, não importa se você influencia uma ou se você influencia milhões de pessoas, você está influenciando, os nossos hábitos influenciam. É você humanizar os processos. É você dizer assim, olha, eu estou aqui hoje, mas todo o processo atrás não foi assim, porque você estimula a pessoa a ir para frente sem com que ela olhe para a realidade dela de uma maneira ruim. Ela olha do tipo, eu posso transformar essa realidade. Eu vejo muito... O poder da rede social, ele tem o poder de motivar a ação dos outros. E a gente tem que sempre motivar para que as pessoas funcionem como uma engrenagem motivadora e não como pare, né? Eu acho que é muito isso, esse nosso trabalho na internet, de principalmente humanizar os processos. Dizer, olha, bacana,
hoje dá para ficar com um apartamento luxuoso, isso e aquilo, viajar para fora, sim. Mas por quê? Porque você trabalhando todo dia, porque você mostrar todos os processos, porque a gente sirva como exemplo e não como afaste. Fora daqui tem um movimento que está acontecendo fora no Brasil, ainda acho que logo vem também, que é um movimento do dislike. O movimento do dislike é quando as pessoas elas param de consumir vidas que elas não conseguem atingir. Porque a gente teve um momento da rede social que era assim, o bacana, o curtido, o seguido, era tipo assim, nossa, quem tá todo final de semana em Ibiza, em Mallorca, isso e aquilo. Só que é justamente isso. Na saúde mental, existem dados. Na saúde mental, isso influencia muito negativamente. Sim. E aí, o que acontece? As pessoas, elas começam a ver uma vida que elas não conseguem ter e elas param de consumir aquilo. Não é à toa que hoje a gente está vindo numa crescente de rede social que quem está mais crescendo são as pessoas que estão mostrando o seu dia a dia. Que são coisas que as pessoas conseguem fazer. A realidade. E não só a pessoa postar Eles fizeram até um levantamento, por exemplo, com Kim Kardashian, várias outras pessoas que já... Né, que não estou dizendo que elas não estão em alta, que elas sempre estão em alta, gente. Mas assim, um movimento. Um movimento do tipo assim, eu não vou conseguir ter essa vida. Elas gostam de quem está batalhando para ter essa vida e não só quem já está ali mostrando. Exatamente, identificação. Então, existe esse movimento lá fora, que é o movimento do dislike, que é isso, você parar de consumir conteúdos de pessoas que você não vai conseguir alcançar aquilo. Sim. Então, estão buscando conteúdo de pessoas que estão crescendo. Pessoa olhar e falar, meu Deus, a minha realidade pode ser tão longe assim disso, né? E aí entra uma questão de maternidade, entra uma questão de várias pessoas e o quanto é importante ter essa comunicação. Dentro dessa narrativa, eu sofri muito com... quando eu comecei a rede social, né, a comentar, fiz uma mudança de carreira e eu fui falar, vou me comunicar e falar em rede social. De falar assim, blogueirinha agora, influencer agora. E isso me incomodava bastante. Você tendo, né, uma profissão de médica, você sentiu isso? Muito. Eu tive uma crise de identidade. Agora, né? Agora você é blogueira? Eu tive uma crise de identidade. Não só das pessoas, mas eu mesma, assim. Eu lembro que eu cheguei... Porque as pessoas falavam assim, você deixou de ser médica, né? Aí você fala, não, eu não deixei, eu continuo sendo médica. Eu não vou deixar de ser médica. Você estudou tudo aquilo? Porque tem as pessoas falam assim, agora que você produz conteúdo na internet, você não é mais... Aí você fala, existem muitas maneiras de exercer a medicina. Sim. E uma delas é a educação, é a informação. E hoje você alcança tão mais. Exato. Quando eu comecei a ter essa noção de que, em vez de eu cuidar de 10 pacientes numa UTI, eu posso fazer um vídeo, ele tem milhões de visualizações, eu impactar milhares de pessoas. Sim. Eu comecei a ver que isso também é um trabalho social, isso também é exercer a medicina. Sim. E a informação, porque saber a informação, educar a população é libertador. Sim. Eu consigo hoje agir antes do que a pessoa pare numa UTI. Eu consigo chegar aqui e falar, gente, olha aqui, vamos cuidar aqui desse ponto aqui, vamos evitar de fazer isso para você não ter aquilo, ou fazer o diagnóstico precoce. Então, mas tive sim, até hoje tem alguns colegas que, tipo, porque você não é mais médica, agora você é blogueirinha. Aí eu pego e falo, não, eu continuo sendo médica, eu continuo também informando. A pessoa, ela quer dar um degrau, né? Só que eu vou falar que tem aquela frase, né? Ninguém quer ver você mais feliz do que ele, né? Todo mundo quer ver você feliz, mas nunca melhor do que ele. Então, assim, as críticas, quando elas são construtivas, eu absorvo. Mas quando a pessoa vem falar, eu acho que tem um ponto de, tipo... Ela deve se cobrar porque ela não faz, sabe? Um pouquinho de inveja, assim, do tipo assim, eu devia estar fazendo isso também. Porque a gente já continua trabalhando na nossa área. Você também, você é fantástica na tua área. E você educa as pessoas, você ensina as pessoas também a buscarem, abrir a cabeça, a expandir mais. Você passa as suas experiências ali. Nada melhor do que a gente aprender com o erro dos outros, né? Eu sempre falo isso. Então, você fala os seus erros, do tipo assim, olha, eu errei aqui, para a pessoa já nem cometer esse erro. Você já olha e fala, opa, não vou por esse caminho, vou para cá. Exato. Né? O seu vídeo sobre psoríase, por exemplo, quantas pessoas não alcançou de pessoas que nem imaginam que aquilo existe e que eu já passei da pessoa olhar e falar, nossa, mas isso aí é o quê? E você não sabe como aquilo pode não ser legal para a pessoa. Porque você sabe quantas vezes na minha vida, eu tenho desde os 14 anos, eu já tive que explicar o que é. Nossa, tá manchada ali sua pele, né? O que é isso? Tipo, lá vai eu explicar. Não, mas pega... Exato. E você conscientiza, né? Então, hoje eu vejo que as pessoas, elas depreciam, né, uma nova profissão.
Sim. E que a pessoa, quando ela leva com seriedade, ela alcança tão mais na forma educacional, né? Então, parabéns. Com certeza. Assim. E eu vejo assim, amiga, que, por exemplo, hoje a internet ela deu a oportunidade de todo mundo falar. Isso é bom, mas a gente também tem que tomar muito cuidado. Porque hoje todo mundo pode falar de saúde. Sim. E se você for ver, o que mais viraliza são informações que não fazem bem para a saúde. É por isso que eu estimulo todos os profissionais da área da saúde a irem para frente do celular e gravar. Porque enquanto a gente não faz isso, pega esse lugar que é nosso de falar de saúde, a gente tem pessoas passando dicas e soluções milagrosas e as pessoas estão consumindo. E as complicações de saúde, quem cuidam somos nós, né? Então, Eu ri tanto uma vez de um exemplo que você falou na rede social do seu pai, você falando e seu pai... Gente, foi. Porque acontece, a gente faz isso. E a gente vê o impacto da rede social dentro da nossa casa. Sim. O meu pai, eu cheguei um dia e meu pai pegou, estava fazendo ele viu no TikTok uma garrafada com um monte de coisas que ele falou assim, não, isso aqui cura até câncer, porque eu vi. Aí eu olhei e falei, pai, você tá de brincadeira. Eu falo todo dia sobre fake news na área médica, na área de saúde, você tá usando isso. Só que a pessoa foi tão convincente. Sim, que ele acreditou. E aí, por que ele fez isso? Ele fez isso porque a pessoa foi tão... Na linguagem dele, na comunicação dele... acertou muito mais do que, por exemplo, um profissional da área da saúde que vai aqui e vai falar de uma maneira um pouco mais pontuada. E você fala, cara, é por isso. Eu acho que hoje a gente precisa humanizar as redes sociais, a gente precisa divulgar informações de todas as áreas. E eu dou muito valor a essa nova profissão. Eu tive um pouco de receio no começo. Eu também ficava assim, tipo... Poxa, mas eu não estou no hospital, né? eu sou menos médica agora. Pô, eu sou... Não, pelo contrário. É reeducar, né? Reeducar. É olhar o movimento do mundo, as novas tendências e como... E a gente ajustar a nossa realidade. Sim. Sempre. A gente ajustar a nossa realidade. Então, você só está onde você está hoje porque você se arriscou. Muito. Foi muita crítica. E na hora você olha e fala, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Porque parece que está tudo errado. Né? Falar, quer se aparecer. Quer não sei o quê. Eu lembro que teve 2 colegas meus da minha sala de doutorado que falou assim, nossa, me mandou mensagem, você tá na internet, tipo, que absurdo, nenhum letrado, né, não sei o quê, acadêmico. E aí você vai olhando e você fala, tá, mas qual o problema? Né? Qual é o problema? Então, você precisa acreditar mais realmente em você. E eu faço questão de perguntar, porque ainda mais uma faculdade de medicina. E se você passou por isso, porque eu passei e senti muito, assim, de, sabe, nossa... Porque faz a gente se questionar também. Chega um momento que você fala assim, poxa, mas tem uma frase que um professor meu de comunicação assertiva me passou, que é a seguinte, hoje na vida, não basta só você ser autoridade, você tem que ter notoriedade. Porque isso conta, às vezes, muito mais do que a própria autoridade. É por isso que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre o nosso trabalho. Hoje, o cartão de visitas é o Instagram. Não adianta. Hoje, as pessoas, qualquer serviço, elas vão procurar no Instagram. Elas vão procurar no Instagram. Elas não vão mais... já não está ali numa relevância, ela... Então, assim, você precisa falar. Porque senão outras pessoas que não têm o teu conhecimento estão surfando essa onda enquanto você tá ali com medo do que as pessoas vão pensar, vão dizer. Recentemente eu fui dar uma palestra para colegas da saúde, que são cardiologistas, para falar justamente sobre internet e produção de conteúdo na área da saúde. E eles falaram assim... Poxa, mas a gente está ali, às vezes você vai pegar e vai falar sobre outra especialidade. Eu falei, cara, tem pessoas hoje que não tem conhecimento nenhum, passando informações de saúde, e você que estudou uma vida inteira acha que só porque você não é extremamente especialista numa área, você não tem lugar de fala. É um medo. Enquanto isso, tem pessoas que estão surfando essa onda com a agenda super cheia. Fez um técnico, porque as pessoas olharam ali. A gente vê hoje quantas coisas acontecem na área médica. O cara fez um curso de final de semana, de repente foi lá, fez um procedimento super complexo. A gente vê no Fantástico, vê isso, vê aquilo, aí deu ruim. Aí você vai ver, você fala assim, mas aonde essa pessoa buscou esse profissional? Na internet. Então, por que os bons profissionais também não podem usar isso a seu favor? Eu sou muito a favor disso. A gente precisa usar, a gente precisa surfar essa onda também. Porque hoje não adianta, você pode ser a pessoa mais especialista do mundo. Se você não dizer isso, as pessoas não vão comprar essa ideia. Se você não soubesse vender em cima disso, outra pessoa que muitas vezes não tem o seu conhecimento, está ali fazendo e está surfando essa onda.
né? Então, eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, principalmente quem tem responsabilidade e comprometimento com as pessoas. Sim. Porque não é errado. Não. Você provavelmente tem mais gabarito do que outras pessoas que... Com certeza. Que aí você vai olhar e fala assim, caramba, gente, essa pessoa aqui está fazendo isso, tá ganhando muito dinheiro. Tá ali, você está criticando que a pessoa está falando errado, mas o que você está fazendo para cobrir Para cobrir, exato. Porque você está deixando de entrar nisso e está criticando. Uhum. Porque eu falo assim, e aí eu vejo isso muito na área médica, porque a gente não tem uma cultura de exposição. O marketing entrou há pouco tempo na medicina, na área médica, porque a gente tem várias restrições por causa do CFM e a gente já entrou um pouco atrasado nessa questão de exposição. Só que tem que aproveitar, porque senão a gente deixa passar essa onda. Bom. Exato. É isso. Se você não utilizar pro lado bom, se a pessoa não sabe que você existe, você não existe na rede social. E aí? Você tem tanto a contribuir sendo você? E as pessoas que estão ali, eu falo sempre assim, que foi até um colega que falou isso, ele falou assim, mas o meu colega olhou para mim e me criticou por estar fazendo vídeo, porque aí eu virei caricato, o médico de internet. Daí eu falei assim, o teu colega, eu falei assim, ele não vai comprar teu serviço, porque ele também tá vendendo dele. Então, é lógico que ele vai criticar o seu serviço, porque ele quer que o dele também venda. Então, assim, em vez de você se preocupar com ele, né? Em vez de você pegar e ficar querendo comparar ou buscar a aceitação de outros colegas, cara, mete a cara e vai para quem você precisa vender. Porque às vezes a gente fica sempre preocupado com o que outros profissionais que são da nossa área vão achar. Só que não são eles que vão comprar o teu serviço, porque eles também estão vendendo. Sim. Então, você tem que ter uma estratégia de venda maior do que ele, assim, de não escutar a crítica, porque isso vai te paralisar e não vai te levar para lugar nenhum. Exato. E chegando no finalzinho, a gente tem que gravar e fazer até quadros aqui de saúde, para eu trazer dúvidas de seguidores. Com certeza. Eu tenho um monte, então eu já ia pegar aqui. Adoro, gente, adoro. Eu vou lá no chat GPT e pergunto um monte de coisa. O pânico de um médico, né? Doutor Google. Não, mas eu tenho uma dona na minha vida, eu mando o WhatsApp para ela mesmo. Ela pede os exames, mas assim, isso é muito perigoso. Às vezes, coçou aqui, não sei o quê. Se você for perguntar, meu Deus, pode ser 50 coisas e a pessoa gente, tudo no final vai dar câncer. Parece assim, câncer, vou morrer, morte. Aí você fala assim, gente, calma. Não é assim. Então, isso é um ponto, assim, que a gente precisa... Vamos marcar mesmo pra gente falar sobre esses temas de saúde mental, de alta performance. Com certeza. Mas eu faço sempre uma pergunta do que é luxo pra você. O que é luxo pra Amanda? Luxo pra mim hoje... é ter tempo de qualidade. Isso é um luxo. Muito bom. Que antigamente eu não via como luxo. Mas hoje eu vejo. Depois de deixar anos e anos da minha vida não tendo tempo de qualidade para mim, sempre focado em trabalho, hoje eu vejo que ter um tempo para mim não é um desperdício, sim, é um luxo. Eu posso me dar um luxo de ter, sim, trabalhar muito bem e também ter o meu tempo de qualidade. Então, isso para mim é muito um luxo que eu pretendo nunca abrir mão. Muito bom, Amanda. E eu queria que você deixasse um recado da Amanda, do seu coração, para quem nos assistiu até aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer para quem assistiu a gente. Espero que tenham gostado. E foi um prazer estar aqui com você, amiga, de verdade. Mas, independente do que você for fazer na sua vida, nunca se esqueça de quem você é. Porque senão você se perde no trabalho, se perde na vida também. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E que tenham próximas vezes, viu? Que eu volte aqui. Com certeza. E quem precisar te procurar e achar, precisa te seguir. Se ainda não segue, né? Por favor, aonde vamos te seguir. Encontrar? No Instagram, eu tenho acho que todas as redes. Tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô no TikTok, Kawaii, mas meu Instagram é a Meirelles. Então me sigam, tem dicas lá de saúde, falo diversos assuntos, desminto algumas fake news que aparecem também e mostro a minha vida, a realidade de uma pessoa que, como muito sincero, é comum, mas com uma realidade de boa parte dos brasileiros que continua batalhando pelos seus sonhos. É isso. Ai, que linda! Pessoal, para você que acompanhou até aqui, não esqueça de deixar a sua qualificação, de compartilhar esse conteúdo, de seguir aqui a Amanda, que tem conteúdos de saúde, porque nada adianta se você não tiver saúde. Nada adianta. Porque tudo fica.
né? Então, acompanhe, siga as dicas e queria te agradecer pelo tempo de estar aqui. Vamos fazer outros programas e quadros sobre saúde, porque o empreendedorismo, tudo que você conquistou, tudo que você mantém, eu atribuo muito essa força de mulher do que você projetou na sua mente, do que você faz todo dia acontecer e da pessoa que você é, que é incrível. Muito, muito obrigada, Amanda. Vamos gravar mais vezes. Vamos, com certeza. É só chamar que eu venho. Gente, um super beijo e até a próxima.